Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Gente, feriado, dia 1º de maio, e aí? Como é que vocês estão curtindo esse dia? Pra quem não nos conhece, eu sou a Paty. Eu sou o Ilquias. E aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a restaurarem, a salvarem os seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema da nossa live de hoje é um tema restrito ao assunto comunicação. Então, como vocês viram, todos os dias da semana nós estamos com temas específicos. Dentro desses temas nós trazemos assuntos direcionados que podem melhorar a relação conjugal de vocês. E hoje, como o assunto é comunicação, o tema da nossa live é 7 sinais de que a comunicação no seu casamento precisa melhorar. A comunicação no seu casamento tá ruim? Ela tá mediana ou ela tá muito boa? Escreve aqui na barrinha aqui dos comentários pra gente poder te conhecer um pouco mais. Provavelmente, se você tá aqui com a gente, a comunicação do seu casamento não anda lá essas coisas de perfeição, mas você tá aí firme e forte tentando melhorar, não é mesmo? Então, a gente trouxe esse tema de hoje para poder acrescentar na vida de vocês. Isso mesmo. E aí vou pedir, né, para vocês colocarem aqui embaixo, se vocês pudessem, se vocês encontrassem um gênio da lâmpada, né, virasse para ele e falasse assim, olha, eu quero só um pedido, e aí relacionado à comunicação, qual coisa que mudaria aqui dentro de casa, mas é só uma coisa, tá? Não pode ser mais de uma não, vou colocar um gênio de um pedido só, é um gênio meio murrinho, né, amor? É muito murrinha. Então, aí eu quero que você coloque aqui embaixo a única coisa que você pediria para mudar na comunicação, tanto da sua parte quanto da parte do seu esposo ou da sua esposa. Então vamos lá. Quando a gente pensa em relação interpessoal, que é exatamente o nosso grande papo aqui, né, que é sempre como a gente pode melhorar a comunicação, como a gente pode melhorar um pouco essa convivência a dois dentro de casa, a gente, por vezes, fica um negócio meio nublado, né, meio cinza, porque a gente vem lidando com outras pessoas e às vezes a gente nem para realmente pensar, como que eu faço funcionar? Como que eu fiz funcionar dentro de casa com os meus irmãos? Como eu fiz funcionar no meu serviço? Como eu faço funcionar como eu fiz funcionar no meu trabalho? Como eu faço funcionar dentro de casa? Às vezes a gente só vai seguindo a vida e de repente você percebe que do jeito que você estava fazendo não está mais dando certo. E aí você fica pensando, cara, o que eu poderia fazer para funcionar aqui dentro de casa? E é exatamente isso que a gente traz. Quando a gente pensa em relação interpessoal, a gente está pensando que grandes relacionamentos, eles são feitos com intencionalidade. Eles não são feitos simplesmente pelo acaso. Eu brotei em um determinado local, a Paty brotou em outro lugar e quando nos encontramos o relacionamento ficou perfeito, lindo, maravilhoso. Só para deixar aqui para vocês não se perderem, conforme a gente for apresentando os conteúdos, os comentários eles vão surgindo. Ao final da live, a gente junta um tempo pra gente poder conversar exatamente sobre os comentários de vocês, tá bom? Só pra quem entra não perder o fio da meada. Então fica com a gente até o final dessa live. Sim, que aí depois a gente retoma. Pega, né? Então, quando a gente pensa numa relação interpessoal, e aí normalmente uma relação que vale realmente a pena, aquela relação saudável, aquela de grande felicidade, a gente tem que lembrar que ela não brota simplesmente igual mato, né? Que a gente sempre brinca que mato que nasce de forma natural, sem nenhum tipo de cuidado. Não é assim. As relações, principalmente as relações saudáveis, um casamento saudável, um casamento que vale a pena, ele vai sendo brotado, ele vai sendo nutrido com determinadas coisas. Então, quando eu percebo quais são os desejos que a minha esposa ou meu esposo tem, quando eu invisto tempo suficiente e quando eu tenho liberdade das distrações para realmente estar ali de forma presente no meu relacionamento, esse meu relacionamento cresce. Então, desejo, saber o que aquela pessoa deseja, tempo suficiente e liberdade das distrações. E o que pronto, agora que você falou ficou fácil. Mais ou menos, para a gente colocar isso em prática, acaba tendo uma certa dificuldade, principalmente porque hoje a gente vive em um determinado momento onde a gente briga pela atenção o tempo todo. Por exemplo, quando a gente acorda logo ao amanhecer, você tem a oportunidade ou de ler a Bíblia ou de entrar no Instagram. Aí já é uma luta. Perceba que ao longo do dia a gente vai o tempo todo fazendo determinadas escolhas e essas escolhas acabam demonstrando aonde eu realmente deposito a minha atenção, aonde eu realmente invisto a minha atenção. Lembrando que todos nós temos 24 horas, então a nossa atenção ela é limitada dentro de um determinado dia a essa quantidade de horas. Então não adianta você falar,
eu estou gerindo bem. Não, você está, sim, fazendo uma determinada opção. E quando a gente fala dessa liberdade de distrações, né? Ou seja, tempo suficiente, desejo, tempo suficiente e liberdade de distrações, aqui a gente poderia traduzir essa liberdade de distrações com a palavra foco. Então, quando eu foco em determinada coisa, eu tiro todas as outras distrações, eu tiro todas as outras coisas que poderiam chamar minha atenção e fico focado naquilo ali. E aqui, um jeito bonito, ou um jeito mais prático de falar sobre esse foco, seria exatamente a capacidade de ouvir. Afinal de contas, quando nós estamos ouvindo alguém, a gente está realmente focando naquela pessoa. E aqui é exatamente isso. E o que mais eu consigo ouvir e focar em outras pessoas. Então, é esse o ponto. Quando você entende que ouvir e focar em outras coisas é possível, você já está cometendo um daqueles erros, né? Porque quando a gente fala em escutar, quando a gente fala em ouvir o nosso esposo, a nossa esposa, a gente está falando simplesmente em dar atenção de tal forma a deixar qualquer distração de lado. Então eu não vou ouvir a Paty com o meu celular aqui no meio da minha cara. Eu não vou ouvir a Paty com fone ouvindo música alta. Não, eu simplesmente paro e vou ouvi-la. Por quê? Pode falar. Isso aqui é a chamada escutativa, que a gente tanto escuta por aí, mas muitas vezes não sabe. Como assim escutativa? Escuta não é escutar? Não, não necessariamente. Às vezes você tá escutando, mas não tá ouvindo, né? Exatamente. Então, essa capacidade de ouvir o outro, ela está relacionada aqui a entender as esperanças, as alegrias, as necessidades, sejam emocionais, físicas, espirituais daquela pessoa. Quando você para ouvir o seu esposo ou a sua esposa desse jeito, você vai ter uma oportunidade de realmente colocar em prática aquela capacidade que todos nós devíamos ter quando casamos, que é a capacidade de apreciar, de servir e amar. A gente tende a amar aquilo que a gente realmente conhece. Afinal de contas, quando a gente fala em amar aqui, a gente não está falando simplesmente daquele sentimento, né? A gente está falando de uma decisão, de atitude nesse sentido. Então, aqui já ficou claro que escutar por si só já é uma dificuldade hoje em dia. Porque se escutar é foco, já ficou complicado. E o que se eu tiver que conversar com a minha esposa ou com o meu esposo sem mexer no celular, acabou minha vida. É difícil, a gente sabe, né, gente? Vocês têm essa dificuldade aqui em casa, muitas vezes a gente tem. Mas aí, como a gente já mentora vocês, como a gente já sabe o que é que pode pesar para um, o que pode pesar para o outro, a gente separa um momento justamente para a gente estar com foco pleno naquilo que a gente vai tratar, naqueles sinais que a pessoa está dando, nas informações no dia a dia, né, amor? Exato. Então, além dessa dificuldade já, porque você está competindo com as redes sociais, está competindo com o celular, está competindo com o mundo todo, também tem certas dificuldades da própria prática de ouvir o outro. Por quê? Porque ouvir o outro é estar realmente no mundo real. É exatamente você se deparar... Presente, né? Exato. É exatamente você se deparar com aquilo que muitas vezes você não quer. Você não quer ouvir sobre aquilo. Por quê? Porque ouvir o outro choca, né? Traz em confronto a realidade e as nossas suposições. Eu tenho determinadas ideias da Paty que, quando eu a escuto, ou elas se confirmam ou elas são frustradas, né? Ah, não, então eu pensava isso aqui da Paty, mas na verdade é uma outra situação. Ah, eu pensava que para a Paty o trabalho doméstico é simplesmente da mulher, exclusivo da mulher. Opa, conversei com a Paty e vi que não é. Perceba que isso, em um determinado grau, pode ser extremamente conflitante. Pode ser extremamente chato para mim ter essa surpresa. Alguma descoberta, né? Exato, uma descoberta dessa que acaba mexendo ali e fala, caramba, eu acho que eu nem queria saber disso aí. E, ao mesmo tempo, perceber que ouvir é uma situação que eu não me sinto tão confortável, pode também ser um alerta, até mesmo para percebermos como está a nossa relação com Deus. Porque se eu não tenho a capacidade de ouvir Deus, né, e aí realmente estar pronto para ler as Escrituras, ouvi-lo falar por meio da palavra, isso também pode ser um sinal de alerta que eu também não esteja tão apto ou tão preparado para ouvir quem está do meu lado, né? Porque se Deus, com uma importância muito maior, eu não tenho paciência para ouvir, me parece que a pessoa que está do meu lado com uma importância infinitamente menor... eu também, só mais uma, né? Exato, eu também não vou estar tão pronto para fazer isso. E qual é o grande problema da gente não estar apto a realmente ouvir o outro? É que para você construir uma amizade, e uma amizade realmente sólida, do jeito que a gente fala aqui, que fortalece os relacionamentos, para construir essa amizade você precisa ouvir o outro. Não basta simplesmente ver, tocar, não, você tem que ouvir. Por quê? Porque foi igual eu falei, quando a gente escuta o outro,
a gente tem a oportunidade de entender quais são as esperanças, as alegrias, as necessidades, permite que a gente consiga realmente apreciar, servir e amar de verdade. E essa amizade que a gente fala aqui, essa amizade conjugal, é exatamente aquela amizade com referência, né, ou tentando imitar aquela amizade que Cristo tem conosco. Né? Uma amizade que é capaz de dar a própria vida por nós. Então, quando a gente pensa em ouvir, perceba que está totalmente direcionado nessa ideia de que ouvir é realmente compreender o que se passa dentro. Né? Ouvir não é simplesmente, eu falo e você fala. Não, não é isso. É realmente estar pensando, não simplesmente em como aquilo age sobre mim, mas, na verdade, entender o que está lá dentro do coração. O que passa naquela cabeça. E aí você vai perceber que ouvir não é uma coisa fácil, porque a gente não está tão acostumado. Né? Se você for para pensar, a gente não fica tão confortável simplesmente parar, cruzar os braços e ficar ouvindo alguém. A gente vai perceber que muitas vezes é confuso, complicado, contraintuitivo e até mesmo doloroso. E aqui alguém pode falar, o que é isso? Será que você não está complicando muito essa questão de ouvir? E aí eu vou te dar um exemplo. Quando nós casamos, isso em 2013, né, mozinho? 2013. Quando nós casamos, muitas vezes eu falava determinadas frases para a Paty e ela me respondia de um jeito totalmente diferente. E eu falava, meu Deus do céu, como é que isso é possível? Eu estou falando uma coisa e ela está me respondendo outra. Até que um determinado dia, eu também é lógico que eu cometi isso também, só que eu não percebia, né? É lógico que você só percebe do outro lado, né? Você fala, meu Deus, como essa pessoa não me compreende, né? Enquanto a outra pessoa está falando, caramba, como é que ele não me compreende? E aí até que um dia eu falei assim, amor, eu falei uma determinada frase, falei, amor, o que você entendeu dessa frase? E aí ela me falou uma coisa totalmente diferente. Aí eu falei, nessa hora me deu um estalo, eu falei, caramba, apesar da gente estar aqui, muitas vezes, um olhando para o outro, falando o mesmo idioma, tendo vivido a mesma cultura, a frase que sai daqui, quando chega aqui, já chega de uma forma totalmente diferente. Isso é muito comum, gente. É por isso que a gente fala da importância do alinhamento, né? Alinhamento de conceitos, alinhamento de valores, alinhamento de expectativas de vida, né? Porque quando a gente se alinha com o nosso cônjuge, a gente não interpreta aquilo única e exclusivamente com a visão dos nossos óculos. A gente consegue enxergar através das lentes dos óculos do outro, né? Exatamente. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus do céu, eu que achava que problema de comunicação era não conseguir usar as palavras corretas. Um falando português, o outro mandarim. Entendeu? Eu falava, não, é o mesmo idioma, a gente fala, ela conhece essas palavras, só que aí eu também nesse momento, eu comecei a prestar atenção o que acontecia comigo em relação a isso. Porque quando você percebe o erro do outro, pelo menos deveria ser assim, a gente na hora já começa a pensar, tá, e os meus erros aqui? Exato. Será que eu tô cometendo esse mesmo erro, né? E aí na hora eu comecei a perceber, eu falei, caramba, olha o tanto de coisa que a Paty fala e eu estou interpretando totalmente diferente. E aí foi quando surgiu esse negócio de eu falar bem assim, amorzinho, eu entendo essa frase que você está falando, conheço todas as palavras, mas do jeito que você está colocando aí eu não estou entendendo. Por quê? Porque a capacidade que nós temos de ouvir foi uma capacidade que muitas vezes ela foi mal treinada. Né? A gente não tem, por costume, levar a sério isso. Parece que a oratória por si só ela é muito mais atraente quando eu tenho a oportunidade de falar. Simplesmente ficar calado parece que é simplesmente uma omissão, que o silêncio é não fazer nada, né? Ou não falar nada. Exatamente, mas não é. Quando a gente pensa nessa capacidade de ouvir, você percebe que é uma coisa muito importante. Tanto é que hoje em dia muita gente gasta muito dinheiro para ser ouvido, né? Seja um tratamento de saúde, seja para resolver determinados problemas judiciais, mas a pessoa, na verdade, ela está fazendo o quê? Ela está pagando para ser ouvida, muitas vezes de forma sigilosa, mas ela está pagando. Então, quando a gente pensa nessa questão de ouvir, aos poucos você vai percebendo que é extremamente importante, mas que nós temos várias falhas em relação a isso. E, ao mesmo tempo, nós nem queremos suprir essas falhas. E muitas vezes não só falhas, né? Mas dificuldades mesmo, né? Sim. Às vezes a gente vem de um lar que os nossos pais não conversavam com a gente. Quando a gente teve pais, né? Porque muitas vezes só teve um dos dois, ou pai ou mãe. Então, assim, às vezes a pessoa ali que era seu pai ou sua mãe na dificuldade para poder criar você, não conseguia tirar um tempo semanal, mensal, diário para te ouvir, para te dar atenção. E tudo isso a gente carrega como se fosse certo para nossa vida. E aí, às vezes, a gente nem percebe como que isso influencia as nossas vivências hoje, a forma como a gente lida com o nosso esposo hoje.
Exato. E aí, engraçado você ter dado esse exemplo, né, do jeito que a gente pega isso da família e vai levando para dentro de casa quando a gente casa, que perceba, quando a gente é pequeno, quando a gente é jovem, quando a gente está ali embaixo das asas, né, dos pais, a gente tem uma forma de utilizar a escuta de um jeito diferente. Pois é. A gente... como que eu faço isso? Quer dizer, eu simplesmente escuto para responder. Então, a nossa intenção não é realmente compreender o que nosso pai quer. Não, a gente quer... ele está falando isso, eu vou responder isso. É só essa a ideia. O problema, quando a gente leva isso para dentro do casamento, o casamento acaba ficando vazio também. Por quê? Porque aqui já é uma condição diferente. A nossa condição em relação aos pais é uma condição necessária. Aqui não é necessário. Aqui opcional. Todos os dias a gente opta, né? Exato. E por optar, isso se torna uma necessidade. Então, sim, exatamente. Já que eu optei por estar com essa pessoa, que eu faça bem feito. Eu tenho que me fazer ouvir, mas eu também preciso compreender o que passa na cabeça ali ao lado. Porque se eu não compreendo, fica parecendo que eu tô guerreando, que eu tô o tempo inteiro em combate contra essa pessoa aqui. E aí é um grande problema, e é que muitos casais ficam frustrados, porque no início eles acham que tudo vai fluir, vai ser de vento em polpa, mas eles se esquecem que as atividades, a rotina, o dia a dia e a própria mudança nossa como seres humanos que somos, todos os dias estamos ou evoluindo ou involuindo, isso nos torna outras pessoas ao longo dos anos, isso vai nos modificando. Então você não é a mesma pessoa que você se casou, eu não sou a mesma pessoa com quem o Will se casou. Afinal de contas, já se passaram praticamente 11 anos. E se a gente não alinha essa comunicação, se a gente não para ouvir, para perceber como que a gente pode melhorar isso, a gente tende a ir no caminho do divórcio. Ainda que você ache que você se comunica bem com seu esposo ou com a sua esposa, há uma necessidade de continuar mantendo esse aprendizado vivo. Porque se você não faz isso, e aí às vezes você não sabe como fazer isso, é isso que a gente ensina aqui, ensina no Método Eleve, se você não faz isso, você vai se perdendo realmente do seu esposo. É como se fosse um shopping cheio de gente, uma multidão, você solta a mão dessa pessoa e aí a dificuldade vai ser para encontrar novamente. Perfeito. E aí quando a gente fala, aí você trouxe, eu só vou trazer de forma resumida, né? Então, quando a gente fala em ouvir, inicialmente a gente aprendeu a ouvir simplesmente para responder, seja no colégio, seja em casa. Só que quando você casa, você tem que ouvir para compreender. Não é simplesmente aquela pergunta que é feita, não é simplesmente aquela fala dita pelo seu esposo ou pela sua esposa, mas também aquilo que realmente está ali dentro, né? Então, quando você pensa em ouvir para compreender, isso por vezes traz até um certo receio na gente, porque será que a gente quer realmente compreender como é que o nosso esposo, será que a gente realmente quer ouvir o que ele tem para dizer? A gente já está tão acostumado com aquilo que a gente supõe, né, que é aquilo que a gente acredita ser, que às vezes a gente negligencia. Medo, né? Exatamente, a gente negligencia, às vezes por medo também. Ou por medo de ter que rejeitar, caso a pessoa fale alguma coisa que a gente não goste, no lugar da gente simplesmente aprender a lidar com aquilo, ou com medo também da gente, ao ser ouvido, né, a gente ser rejeitado. E aqui um exemplo simples seria a ideia da política que nós vivemos hoje no Brasil, né? Extremamente polarizada. E será que eu realmente posso falar para o meu esposo aquilo que eu acredito? Será que eu realmente quero ouvir aquilo que o meu esposo acredita? Será que eu estou pronto, ao ouvir uma coisa extremamente diferente daquilo que eu acredito, eu estou pronto para levar isso adiante e aprender a conviver com o diferente, né? Então, exatamente, ouvir acaba tendo mais uma dificuldade que é isso. Então, além de toda essa dificuldade da própria natureza, da prática, né, de ouvir em si, você também tem determinadas coisas que acontecem no ambiente externo que também atrapalham isso, né? Às vezes a gente acha que ouvir é simplesmente deitar no sofá depois de um dia de trabalho estressante, cansativo e falar, não, fala aí que eu tô te ouvindo. Pois é. Mas você tá de olho fechado. Não, é que eu tô descansando os olhos, né? Então, assim, a gente sabe que isso não é verdadeiro, né? Você não tá ouvindo de verdade. E é por isso também que a gente sempre fala para vocês sobre aquela questão do encontro do casal. Então, por que é importante? Porque no momento do encontro do casal é realmente um momento que a gente prepara vocês, dá informação para vocês, justamente para vocês falarem o quê? Nossa, vou deixar meu celular de lado, vou deixar as notificações de lado, não vou ficar com atenção em outra coisa que não meu esposo ou minha esposa, não vou tratar de problemas aqui nessa saída nossa. Por quê? Porque a ideia é a gente ouvir o outro, ouvir as novidades, ouvir os sonhos, ouvir os projetos, os planos, né? Ouvir coisas que a gente não escuta no nosso dia a dia por estar imerso ali na rotina
né, na canseira mesmo do dia a dia, no corre-corre. Então, basicamente, o que você falou é que se a gente tiver ou exausto, apressado, ou esgotado, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, você não vai conseguir realmente ouvir, né, o seu esposo do jeito que deveria. Então, agora que a gente já explicou, trazendo todo esse panorama da dificuldade que é realmente ouvir de uma forma que faz funcionar o casamento, eu vou trazer aqui quais são os 7 sinais de que a sua escuta não está do jeito que deveria ser dentro do seu casamento. Primeiro, julgar com rapidez e severidade. Isso aqui eu era mestre. Eu era mestre nisso aqui. Eu ouvi uma determinada palavra por parte da parte, eu já fazia todo o escalonamento, o organograma daquilo ali. Olha, então se ela falou isso aqui, ela quer dizer isso aqui, ela quer dizer isso aqui. Só que qual é o problema? Quando a gente faz isso, a gente simplesmente está fazendo o quê? Está desconsiderando que na hora de ouvir, eu tenho determinados ruídos. Então, a nossa comunicação sofre determinados ruídos que não chegam exatamente do jeito que deveria chegar aqui. Então, quando eu simplesmente vou lá e julgo com rapidez, eu estou desconsiderando que eu posso estar julgando de forma errada, equivocada. Né? Então, simplesmente julgar de forma rápida e severa coloca 2 condições. A primeira é que eu não estou conseguindo enxergar o todo, eu não estou conseguindo ouvir do jeito que deveria, e ao mesmo tempo eu estou me colocando numa condição de que não erra nesse mesmo sentido. Então, a gente vai para o segundo. Tirando conclusões precipitadas. Quem aí nunca tirou conclusão precipitada do que o esposo ou do que a esposa falou? Gente, atira a primeira pedra. Não tem como isso aqui não acontecer. Exato. Porque no momento ali da rotina, no momento do cansaço do dia a dia ou no momento de um conflito, a primeira coisa que a gente faz é a resposta mais rápida que tem a nossa mente. Então, às vezes, você nem sabe o que é que seu esposo vai explicar a respeito daquilo e você já tem a conclusão sobre onde que aquela conversa vai parar. Só que você não para pensar muitas vezes que o seu esposo ou a sua esposa já modificou o entendimento, já conseguiu evoluir, ter um novo panorama de vida, de vista a respeito daquele problema, e aí você pega e é rígido e comete o primeiro erro. E aí vem e comete o segundo cumulativamente, que é o quê? Tira a conclusão precipitada, fica chateada antes da hora, fica frustrada, não quer conversar mais sobre aquele assunto, até sai do cômodo que seu esposo tá. Aí seu esposo, não foi isso que eu quis dizer, tenta se explicar. Quando você vai ver, já virou aquele catatal de problema. Exatamente. E aqui alguém pode perguntar, e o que é? Mas qual a diferença entre julgar com rapidez e severidade e tirar conclusões precipitadas? No julgar com rapidez e severidade, você pelo menos ouviu o que a pessoa tinha a dizer. Já quando você tira conclusões precipitadas, você nem precisou ouvir. Por quê? Você simplesmente está pegando como base outras conversas que vocês tiveram em outros momentos, entendeu? Ou a própria situação por si só, então você nem precisou ouvir a pessoa. Ah, tá bom. Já Exato, sei, já entendi tudo. A pessoa não precisa nem abrir a boca, entendeu? Ó, a Andréia tá falando ali, eu brigo direto com meu esposo. Pois é, André, então fica aqui até o final dessa live. Exato. E aí o terceiro é responder sem pensar. Esse responder sem pensar aqui, ele retrata o que é a nossa comunicação no dia a dia, né? Você tá daquele jeito que você simplesmente está no automático. Então, você pegou seu celular ali, você acha que você desenvolveu uma nova habilidade, que é a habilidade de navegar na internet, mergulhar em todos os vídeos e, ao mesmo tempo, estar totalmente presente e apta a ouvir o seu esposo, a ouvir a sua esposa. E aí você sabe que isso não é verdade, né? Tanto é que se alguém fosse fazer um teste de atenção com você, a primeira coisa que você faria era desligar o celular, era tirar o fone, era prestar atenção naquilo ali. Então, no casamento acontece a mesma coisa. Você, por vezes, acaba respondendo sem nem pensar o que realmente está sendo perguntado, né? E é tão interessante que isso aqui acontece com muita frequência em todos os lares, né? Responder sem pensar, justamente por isso. Porque hoje as mídias sociais, elas tomam um tempo precioso da gente. Se a gente não vigia, a gente fica só nelas. Só que a gente faz isso porque a gente esquece que o valor real é o valor do presente. O celular, ele pode esperar. Um vídeo, ele pode esperar, né? Alguma pessoa que tá lá do outro lado, no digital, que você tava conversando, ela pode esperar. Quem não pode esperar é quem tá ali presente. A prioridade sua é do ao vivo. Então, o ao vivo, ele tem uma relevância maior, só que a gente já está acostumado com o desvalor da presença do outro. Sim. Como a gente já não dá a mesma importância, porque né? É comum, né?
Então, como você tem a pessoa ali perto, né? Você acha que sempre vai estar, né? Você acha que sempre vai estar. Só que você não para pra pensar que às vezes aquilo ali pode ser o último minuto de vida daquela pessoa com você. Pode ser a última história que aquela pessoa vai contar, compartilhar com você. Pode ser que você não esteja mais presente naquele momento por algum outro motivo. Então percebe que quando a gente começa a valorar de forma correta, a gente começa também a ter atitudes diferentes. Se você fosse participar, vamos supor aí, do show do milhão. E aí, para o show do milhão, você tivesse que escutar uma pessoa contar uma história para você sem mexer em celular, sem desfocar. Com certeza você ganharia esse milhão. Por quê? Porque você vê valor naquilo ali. Só que muito mais valoroso do que isso é justamente a gente conseguir se adaptar, ainda que tenha tecnologia hoje em dia de forma muito fácil e acesso rápido pra gente, a gente conseguir adaptar esse momento de uso de tecnologia com um convívio diário com o nosso esposo ou com a nossa esposa. O exemplo que você deu aí foi muito legal, esse negócio do show do milhão, né? Eu acho que dá para ilustrar bem um desses erros aqui. Quando a gente pensa no show do milhão, ninguém responde antes do Silvio Santos. Ninguém responde a pergunta do show do milhão antes dele completar a frase, antes dele completar toda a pergunta, né? Ninguém responde. Próxima pergunta, é a pessoa, letra D, entendeu? A pessoa não faz isso, né? A pessoa faz o quê? Ela escuta primeiro, escuta a frase completa, escuta a pergunta toda, respira um pouco e depois responde. Então você percebe que... Eu tô saindo só... Vai. Pra você pegar o filtro? Então você percebe que quando você vai realmente responder uma coisa, quando você realmente está interessado naquilo, você não faz simplesmente de pronto, né? Você respira e pensa um pouco. E o que, Zipati? Mas significa então que eu nunca mais posso pegar no celular? Não, não é isso. Você pode e deve, inclusive, porque às vezes há assuntos que a gente vai tratar com o nosso cônjuge que estão realmente no celular. Só que isso não deve ocupar 90% do seu tempo com ele. Isso não deve ocupar 70% do seu tempo com ele. Isso não deve ocupar 60% do seu tempo com ele. Vocês têm que conseguir desenvolver assuntos que não dependam do uso da tecnologia em si para vocês conseguirem se comunicar. Beleza. 4, né? A quarta aqui. Basear as opiniões sobre os outros em primeiras impressões. E o que é? Mas isso aqui eu não consegui enxergar como isso tem a ver com o problema da escuta. E aí eu explico. Quando você começa a se basear em determinadas opiniões, ou seja, você ouviu alguém falar de alguém e com base nisso você já tirou suas impressões, isso deixa bem claro que você não está tão familiarizado com a ideia de ouvir o outro. Por quê? Porque quando você começa a compreender a dificuldade que é realmente ouvir alguém, você começa a entender que quando a Paty me conta uma história, ela já conta com o meu viés. Exatamente, ela já conta com os olhos dela. Com as minhas percepções. Aquela história aconteceu de um jeito, mas ela já me contou de uma determinada forma. E o que é? Tem um exemplo mais claro. Pensemos que haja um determinado acidente. Aqui perto de casa, 2 carros vão bater. Perceba que é uma situação extremamente objetiva. Um carro bateu na traseira do outro. A Paty pode virar para mim e virar e falar bem assim, olha, um carro vermelho bateu na traseira de um Fusca. E aí eu vou explicar depois por que ela falaria desse jeito. E, ao mesmo tempo, eu posso narrar a mesma história e falar bem assim, amor, você viu o que aconteceu aqui? Uma Ferrari bateu no Fusca. Perceba que é uma situação objetiva, né? Ou seja, é um fato. Houve uma batida na traseira de um determinado carro. Só que quando as pessoas vão contar, elas já contam de uma forma diferente. E por que eu falei que a Paty falaria o nome Fusca e não falaria Ferrari? É porque ela não sabe? Não, ela sabe exatamente. Mas é porque na cabeça dela, o Fusca fala, não, pelo amor de Deus, não tinha que ter mais Fusca, entendeu? Na cabeça dela, a ideia do Fusca já está muito ultrapassada. Por quê? Porque eu falava antigamente em ter o Fusca, né? Ela fala, não, amor, pelo amor de Deus, vamos tentar outro carro. Então, e aí, quando eu vou narrar a história, como eu gosto do Fusca, eu não colocaria o foco totalmente no Fusca, eu falaria da Ferrari. Então, perceba que quando você já tem uma certa familiaridade com a dificuldade que é realmente ouvir o que o outro está dizendo, você já fica com o pé atrás para tomar determinadas interpretações como totalmente verdadeiras. Entendeu? Então, por isso que você não tira determinadas conclusões de forma antecipada. Por isso que tem a ver, não com aquilo que se fala, mas sim com o jeito que eu escuto, com a forma que eu escuto. Então, quando eu escuto a Paty falando sobre o Fusca, eu já sei todo um histórico dela, que nós já vivemos em relação a isso, né? E quando a
gente desenvolve esse tipo de comunicação no nosso casamento, isso também reflete na nossa comunicação fora do nosso casamento, tá, gente? Isso é uma técnica pra gente também desenvolver um outro tipo de inteligência, uma inteligência emocional, pra gente também poder lidar com os problemas da vida da gente, fazendo uma interpretação de um cenário de forma ampla, não como se eu tivesse pego uma lupa e estivesse vendo única e exclusivamente aquilo que tá ali, ó, na minha cara, no meu nariz. Não, mas eu enxergo um panorama geral. Quando eu enxergo esse panorama geral, fica melhor de eu tomar a decisão mais adequada, porque eu sei que se eu tomar essa decisão, ela vai repercutir aqui, aqui, aqui. E como que eu desejo que seja essa repercussão aqui? Uma, e aqui outra, e aqui outra. Então, a mesma resposta que você pode dar, ela pode causar uma avalanche em outra área da sua vida, mas a mesma forma que você pode causar essa avalanche, você pode fazer um trabalho diferente. Você pode já no início da sua comunicação, por exemplo, excepcionar essas 3 situações e para cada uma dar uma interpretação diferente. Então percebe que é o mesmo momento de comunicação, mas a forma como você aborda, a partir do momento que você escutou, que você conseguiu compreender o que o seu esposo quis dizer, traz consequências diferentes para a sua vida a 2. Exato. E aí a gente vai pro quinto, que você já falou, já fez o spoiler aí, que é a ideia do viés, né? Então, quando a gente escuta, quando a gente falha, né, na forma de escutar, às vezes a gente coloca ali naquilo que a gente está escutando já o nosso viés e já o nosso preconceito em relação a determinadas coisas. Então, não necessariamente o que a pessoa falou tinha aquele foco ali, mas você já ouviu com determinados preconceitos, com determinados vieses. Porque você escuta com a sua experiência. Exatamente. E não com a experiência que a pessoa está tentando te passar. Exato. Quer ver um exemplo claro em relação a isso? Eu vou usar aqui, eu já falei esse exemplo, mas é um exemplo que vai ficar muito evidente para todo mundo. Na política. Quando você recebe um determinado vídeo de um político que você gosta, de um político que você concorda, ainda que ele fale uma maior besteira do mundo, você dá uma... não era bem assim, ele não queria dizer exatamente isso. Então, quando você faz isso, você está fazendo o quê? Você está ouvindo já com determinado viés. Você já está ouvindo com certo conceito, ou seja, um pré-conceito, um conceito já estabelecido, que favorece uma interpretação um pouco mais legal em relação àquele político, seja ele de direita, ou seja ele de esquerda ou de centro, não importa. Mas assim, você já faz aquela interpretação, entendeu? Que é o que já dá uma amenizada. Exato, você já olha com outro olhar. E isso acontece também dentro de casa. Se você tem uma promoção num determinado dia, se você acaba tendo uma certa ascensão no seu trabalho, muito provavelmente quando a sua esposa for falar determinada coisa, você vai interpretar não. Sempre interpretando melhor. Por quê? Porque você está feliz por uma determinada coisa e você já está usando isso para interpretar aquilo ali. Agora, e o que é isso? Mas isso não seria uma coisa boa? É uma coisa boa, nesse caso, que o exemplo que eu dei aqui é perfeito, né? Que é, eu estou usando uma coisa boa do lado de fora e influenciando dentro de casa. Agora, nem todo dia a gente tem uma promoção. E muitas vezes a gente tem dias das vezes são dias desconfortáveis, né? Dias que acabam trazendo um certo peso. Então, quando a gente entende isso, que eu estou sujeito a essa influência, isso ainda reforça a necessidade que eu tenho de ouvir de verdade o que meu esposo ou minha esposa está dizendo, para que eu não seja única e exclusivamente influenciado pelos preconceitos ou por aquele viés que eu já tenho, né? E aí a gente vai para o sexto, tá acabando já. Ver a realidade apenas do seu próprio ponto de vista e não perceber que isso é limitado. E aí encaixa exatamente na ideia de você conseguir ouvir que quando a Paty fala, mesmo acreditando uma coisa diferente, isso me dá a oportunidade de perceber os pontos cegos que eu tenho. Perceber aquilo que eu não consigo enxergar porque eu não consegui nem visualizar a possibilidade da existência. E aí quando eu me deparo com uma opinião diferente, quando eu me deparo com algo que conflita com aquilo que eu acredito, eu tenho essa oportunidade de enxergar mais. E não simplesmente me sentir ofendido porque você não acredita na realidade do jeito que eu falo pra você, né? Isso aqui isso aqui acontece muito quando um dos dois do casal se sente criticado. Então aí a pessoa se sente criticada,
aí já vai entrando naquele ciclo lá dos 4 cavaleiros que a gente fala, que fazem o casamento caminhar no rumo do divórcio. Então a pessoa se sente criticada, por se sentir criticada, aí na próxima vez ela já entra na defensiva, por entrar na defensiva ela começa a se distanciar do cônjuge, então não quer mais conversar, fecha qualquer canal de comunicação e acha que vai resolver ou que a vida vai ser assim dali pra frente. Só que jogar a poeira pra debaixo do tapete é um problema, porque depois você vai trupicar nesse mesmo tapete que você criou esse bolo de poeira lá embaixo. Então, por isso que é tão importante a gente resolver esses aspectos. Exatamente. E aí a gente vai para o nosso 7º e último ponto aqui. Focar em agendas centradas em si mesmo. Quando a gente tem uma dificuldade em ouvir o outro, a gente também tem uma dificuldade em enxergar que o mundo não gira em torno de nós mesmos, né? Eu sempre brinco com a Paty, eu sempre falo aqui que quando a gente nasceu, o mundo já estava girando, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Mas a gente tem aquela impressão que tudo passou a girar de uma forma diferente quando nós nascemos, né? Afinal de contas, nos colocamos como protagonistas dessa história e aí a gente tem a ideia de que tudo começou a partir dali. E isso acaba sendo ainda reforçado quando a gente é adolescente, né? Quando a gente é adolescente, os nossos pais, ao darem determinados conselhos, você tem certeza de que eles não sabem do que estão falando. Afinal de contas, eles só são nossos pais. Então, eles brotaram no dia que nós nascemos, entendeu? Como pais. Eles não viveram antes. Então, eles não tiveram, eles não passaram na fase da infância, da adolescência, da juventude, né? Toda a caminhada, né? Toda a caminhada. Não, você acha que eles só são assim, só são aquilo ali. E a partir disso, você também desconsidera a opinião deles. E isso a gente leva para dentro do casamento da mesma forma. Eu passo a entender que a Paty, na função que ela tem na minha vida, que é a função de esposa, todo o conhecimento que ela tem fica restrito a isso. Quando eu faço isso, eu tenho uma dificuldade em realmente ouvi-la do jeito que deveria ser. Então eu passo a enxergar o quê? É interessante que ela passe a orbitar em torno desse universo que sou eu, entendeu? Esse universo principal, né? Isso é mais comum do que a gente pensa. Quantas vezes seu esposo emitiu alguma opinião ou deu alguma sugestão sobre alguma coisa e você falou, não, você não sabe sobre isso não. Exato, né? Quantas vezes, né, a gente já deu opinião como esposa e os nossos esposos desconsideraram a nossa opinião. Então, vai por esse caminho, não, é melhor por esse. Vai no mercado e compra tal coisa, não, preferi comprar tal marca. Então, a gente fica falando, muitas vezes, eu sei, pra vocês pode parecer assim, nossa, mas eu não tô conseguindo compreender a lógica disso tudo. A lógica disso tudo, ela tá ali no dia a dia da gente, não é algo que você apertou um botão de stop para a vida e vamos ver o que foi que aconteceu hoje que de grandioso ou de magnífico ou de diferentão na minha vida que foi um desses erros aqui. Não, isso aqui são as decisões do dia a dia, as decisões pequenas, desde o acordar até o dormir, a gente tende a ir praticando uma dessas coisas aqui. E aí vai contaminando a nossa relação justamente, né, amor? Sim, e aí muitas vezes quando a gente está tentando resolver isso aqui, a gente vai tentar resolver de outra forma. E a gente não está percebendo que o problema aqui é porque a gente simplesmente não está sabendo ouvir. Né? Então, todos esses exemplos que nós trouxemos aqui são sinais de uma má escuta. E que, em outro momento, você poderia interpretar que, não, isso aí só foi o reflexo do nosso relacionamento que não está tão bom. Não, na verdade, é porque vocês não estão sabendo um ouvir o outro. Né? E às vezes você não consegue nem identificar que esse é o problema, né? Exato. Então, se o seu esposo não assume a liderança do lar, provavelmente você está cometendo um desses erros. Se o seu esposo não é o sacerdote do lar como você gostaria, provavelmente algum desses sinais aqui que a gente falou, ele está sendo praticado na sua casa sem que você tenha se atentado para isso, está repercutindo nisso, né? Muitas esposas que têm esposos omissos aqui, muitas vezes o homem ele já desistiu de se comunicar. Por quê? Porque ele enxerga às vezes que você só reclama, que você só o critica. Então cabe aqui um apontamento também pra gente observar as nossas condutas no nosso dia a dia, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para influenciar o contrário, né? Eu não tô falando que a culpa é única e exclusivamente sua, não é isso. Mas aqui a gente não fala em atribuição de culpa, a gente fala em puxar a responsabilidade que é nossa pra nós. Ambos têm responsabilidade no casamento. E essa responsabilidade, ela deve realmente ser averiguada e mudar para que a gente possa realmente crescer como casal. Perfeito, acabou aqui pra mim. É isso? Gente, alguma dúvida? Eu vou ver aqui nos comentários o que nós tivemos pra gente não deixar ninguém sem resposta, tá?
A gente tem aqui, ó, me casei com uma mulher de outra cidade, conversamos bastante antes, mas ela não foi muito comunicativa sobre a filha de 11 anos, de 11, deve ser isso, que não respeita muito, e isso incomoda. Como eu faço para que haja mudança? Parece que ele ainda teve outra arremática. Através da comunicação com a menina para poder mudar o comportamento da nossa filha. Primeiro, eu não entendi se vocês ainda continuam distantes. Você se casou com uma mulher de outra cidade, conversaram bastante antes, tá? Então, tô pressupondo que vocês moram na mesma casa. Ela tinha uma filha de outro casamento e aí você tem uma segunda filha com ela, é isso? Não ficou claro. Mas aqui, quando a gente trata de criança e de adolescente, a gente tem uma janela muito curta da nossa influência. Especialmente porque você tem que tentar conquistar, cativar essa criança antes dessa adolescência chegar. Para que você seja um pilar, seja um exemplo do amor de Deus dentro de casa. Então, apesar de ser difícil, é uma fase que vai ser mais complicada mesmo. Você tem que lembrar que essa criança provavelmente não teve a presença do pai como deveria ser. E isso impacta também na vida dessa criança e notavelmente vai impactar na vida de vocês a partir do momento que você não conseguir lidar com essa situação. Como que você faz para que haja mudança? A primeira coisa que eu diria é você tentar cativar essa criança. Quando você tinha 11 anos de idade, como que você gostaria que um adulto te abordasse? Você gostaria de atenção, você gostaria de cuidado, de zelo, de proteção. O que criança busca é isso. Já viu que tem crianças que gostam muito de alguns adultos? É porque esses adultos dispensam atenção, energia com essas crianças. Criança, todo ser humano gosta, mas criança, como está em formação, ela precisa dessa energia, ela precisa dessa atenção, ela precisa se sentir amada. E a criança, muitas vezes, ela vai fazer algumas coisas desrespeitosas porque ela quer chamar a sua atenção, ela quer mostrar que ela não está tendo a atenção devida como criança. Isso naturalmente vai melhorar a relação de vocês. Eu só vou acrescentar uma pequena coisa, que a nossa ideia hoje da live era exatamente falar sobre essa ideia de realmente ouvir. E se tem uma coisa que a gente não faz, né, em relação às crianças, é exatamente a gente ouvir, né, a gente focar. Então, se você pegar o que a gente apresentou aqui hoje e aplicar na forma que você lida com a sua enteada, né, você vai perceber que muito provavelmente as conversas que vocês terão serão conversas muito mais eficientes, né? Por quê? Porque ninguém está pronto para ouvir, ninguém quer ouvir. E muito provavelmente uma criança, uma adolescente também sente isso. Ela normalmente só encontra espaço, muitas vezes, para ser ouvida ou entre os amigos, as amigas, e dificilmente com qualquer outro adulto, né? Então, quando você for tentar aplicar isso aqui, esses 7 sinais da mais escuta, tentando corrigi-los, você vai perceber que a sua relação com ela vai melhorar sim. É isso. Né? E aqui você também tem que pensar que você está participando, e essa foi uma oportunidade que Deus deu a você, de trabalhar a inteligência emocional dessa criança. Então, você também é responsável por como que essa criança vai ser uma adulta no futuro. Então, se você parte desse princípio, se você começa a observá-la não como alguém que te perturba, mas como alguém que precisa da sua atenção, do seu carinho, do seu zelo, mais do que o normal, aí já muda, vira a chave e você vai sentir uma mudança no comportamento dela. Então, seja uma pessoa amada por essa criança. Deixa-me ver aqui. Gente, se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão colocando aí, que a gente responde as dúvidas das lives no final, para que quem entre no meio da live não se perca, tá? Tenha noção do conteúdo. A gente tem um seguidor aqui da França. Parabéns ao casal. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Fique sempre aqui com a gente, viu? É um prazer poder compartilhar o nosso conhecimento com vocês. É pra vocês e por vocês que a gente faz isso aqui. Pra glória de Deus, claro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mozinho. Pessoal, é isso por hoje. Um bom feriado, restinho de feriado aí pra vocês. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui, né, amor, com outro tema. Se vocês têm dúvida de qual é a temática de amanhã, vão lá no feed, o primeiro post que tá fixado. Mostra lá pra vocês quais são os assuntos do dia a dia da semana que a gente traz. Dentro daquele assunto, a gente traz um tema específico, alguma situação da vida real de vocês. Por isso que a gente sempre pede pra vocês participarem, mandar as histórias, comentarem nas lives, nos vídeos, porque a gente tá sempre fazendo um pente fino lá para poder atender ao maior número de demandas possível de vocês, tá bom? Isso mesmo. Um grande beijo, fiquem com Deus, se Deus quiser,
Até amanhã. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.